Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu plano de sequência e hoje vamos falar sobre Back to Black, o filme que conta a história da Amy Winehouse, essa super cantora de jazz, né, da Inglaterra, e que é mais um filme que vem aí nessa sequência de cinebiografias, né, depois de Bohemian Rhapsody veio uma enxurrada de cinebiografias, mas que afinal estão atendendo, ou pelo menos registrando a memória desses grandes cantores da forma como merecem. Então fica aqui no vídeo para saber mais. Eu sou Julia Igor, esse aqui é o meu plano de sequência e hoje vamos falar sobre Back to Black. Back to Black é dirigido pela Sam Taylor Johnson, a mesma diretora de O Garoto de Liverpool, que eu não conheço, e 50 Tons de Cinza, que eu preferia não ter conhecido. E é escrito pelo Matt Greenhall, que escreveu O Garoto de Liverpool, mas eu não conheço outros trabalhos dele, mas por esse aqui eu já não me animo. Por quê? Afinal, esse filme conta a história da Amy Winehouse de maneira extremamente superficial. Ele praticamente passa pelos acontecimentos. Para quem já viu o documentário é pior ainda, ou para quem já leu a biografia, sabe alguma coisa sobre a vida dela, eu acho que é ainda pior, porque a gente vê o quanto a vida dela foi complexa, composta de eventos muito fortes, e ela em si era uma pessoa complexa que o filme não conseguiu dar essa voz para ela em nenhum sentido. Ele passa pelas batidas narrativas, a gente sabe que existe a presença do pai, existe a presença do namorado problemático, que foi muito influente, né, na vida dela. E existe a música e o talento dela com a voz dela. E também, claro, o vício, mas nenhum desses temas é suficientemente trabalhado, nada é aprofundado aqui. Então, a Amy Winehouse, interpretada pela Maria Isabela, é difícil julgar a atuação dela aqui, porque eu acho que ela tinha um material muito pobre para trabalhar, mas mais na frente eu entro nisso. A gente vê um pouco da trajetória dela entrando no mundo da música, né? Mostra ali minimamente a interação dela com a família e como que vai aparecendo as oportunidades para ela cantar e para ela, né, ter cada vez mais alcance. No entanto, o filme bate sempre na tecla de que ela não tinha grandes ambições de ser famosa, de ter dinheiro, mas na vida real a gente sabe que ela teve muito dinheiro, ficou muito famosa, e como que ela lidava de verdade com isso? Em que contribuía esse discurso dela de não precisar de nada disso e ter tudo isso? O filme não faz esse paralelo. O filme ele só joga essa frase da mesma forma como ele joga várias coisas. A questão do vício dela é passado de maneira extremamente superficial. Da bulimia também nem se fala, tem tipo 2 falas sobre isso. É como se ele quisesse só bater o checklist de que colocou lá os assuntos a respeito da vida dela, então, né, a missão foi cumprida. No entanto, os personagens novamente não têm uma personalidade. O Blake, né, o personagem que faz o Blake, é claro, ele tá aquele garanhão típico e babaca. Mas ele também é um personagem de uma nota só. Né? É um personagem criado para ter um carisma, uma pegada bad boy, uma pegada sedutora, mas que ele não tem mais camadas. Quase que não justifica o sentimento dele por ela. Ou por que ele passou tantos anos com ela? Porque ficou um personagem extremamente frio, que tinha términos inexplicáveis, assim... Né? A gente via que eles brigavam, mas não via o motivo, não via o conteúdo da briga, não via o conteúdo das conversas deles. O filme não tem essa calma no ritmo para criar a conexão entre eles e mostrar em que ponto que eles de fato se desentendiam. A gente só via diálogos expositivos, né? O anúncio de que eles se desentendiam, de que eles tinham brigas corporais, isso era falado, mas isso não era mostrado de uma forma, numa crescente, assim, né? Que a gente fosse acompanhando o que está acontecendo e não apenas ouvindo o que os personagens estão narrando sobre o que está acontecendo, entende? Então, é um roteiro expositivo e muito fraco nesse sentido. O ator que faz o Blake é o Jack O'Connell, ele também tá bem para o que precisa,
mas como eu falei, eu acredito que precisava de mais sentimento. É uma pessoa, né? Uma pessoa com sentimentos. Você consegue criar um babaca complexo. Isso é possível, né? E a Marisabela, como eu falei, é difícil julgar a atuação dela porque ela tem um roteiro a cumprir e tem a direção. E tanto o roteiro quanto a direção, colocam uma Amy muito superficial, então ela tá sempre com uma energia levemente feliz e ela tá com o mesmo tom o filme todo. Você não vê uma decadência, né, tanto explícita, né, visual, como comportamental, e o que levou ela a decair. Eu acho que a performance dela no palco tá bem, e eu gostei da solução que eles deram da atriz realmente cantar e de mixar a voz dela com a voz da Amy. Eu acho que fica muito mais interessante do que como fizeram com Bob Marley, que fica uma dublagem escrachada. Isso traz uma realidade maior para quando ela tá cantando em palco, mas infelizmente tem pouquíssimas cenas em que você vê uma música sendo cantada do começo ao fim. E eu sempre falo que nessas cinebiografias de cantores, o momento que emociona é justamente quando a gente vê a composição no que se trata da música, né? Ver a composição, o porquê daquela música, a luta que foi para chegar lá, para chegar no palco, para ter o reconhecimento do público e cantar aquela música do início ao fim. É uma coisa que eu não entendo nesses filmes. A gente tem pedaços de tudo, né? Tem pedaços da vida do artista, dos relacionamentos, dos acordos com as gravadoras e pedaços das músicas. Quase não se tem uma cena dedicada à produção da música, né? À composição e depois à execução. Eu me peguei lembrando de uma comparação, porque às vezes eu gosto de trazer uma comparação, porque quando eu levanto esses pontos, Júlia, mas não dá tempo de trabalhar tudo isso num filme só. E uma comparação que eu fiz, além da referência de cinebiografia, que é Ray Charles, né? É que o filme, que é uma ficção, não é uma cinebiografia, né? Mas o filme do Bradley Cooper, com a Lady Gaga, Nasce uma Estrela, me impressiona sempre que eu vejo com a maneira como ele consegue dar espaço a tudo isso, né? Dar espaço à produção musical e à execução da música, mostra a música inteira cantada no palco, enfim, e ainda trabalha o relacionamento deles, a personalidade de cada um e o vício dele, as consequências para aquele vício, uma coisa de queda e ascensão e queda de novo do personagem. Trabalha a questão da indústria musical, de como que a indústria engessa e molda, né, os artistas em um mesmo formato e o que isso gera, tanto para aquela artista como para quem acompanha ela. É um filme que consegue trabalhar tantos pontos diferentes e aprofundar numa história fictícia. E aqui a gente tinha um material fantástico, porque a própria Amy Winehouse, a vida dela é um material já complexo que dá pra, né? Dá pra fazer tanta coisa. E o resultado foi esse, eu acredito, uma amostra, uma degustação do que seria a vida dela. Um filme super chapa branca, que não quis entrar nas polêmicas e que colocou o pai dela com... Sei nem dizer se ele tem uma relevância. Ele tá sempre presente no filme, mas ele não é relevante. E ele participou da produção. Então isso pode explicar algumas questões sobre fugir da polêmica, até das polêmicas que envolvem ele, né? É isso. Se você gostou ou não, deixa aqui seu comentário. E claro, não esquece de compartilhar com as pessoas que viram esse filme. Se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho que aí você fica sabendo dos novos vídeos que eu tô postando por aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sou Júlia Rigor, esse aqui é o meu plano sequência e até o próximo vídeo.